Olá, tudo bem? Se você veio aqui nesse vídeo por causa da minha chamada, você já sabe que a gente vai falar sobre machismo, é claro. Nós vivemos num país que o Brasil é o quinto que mais mata mulheres no mundo. E aí, quando a gente se dá de frente, né, a gente conhece os fatos como esse, jovens, estudantes do curso de medicina da universidade, lá de São Paulo, em atos execráveis, nojentos, baixos, machistas, se dão ao direito de expor, de andarem, correrem pela quadra nus, seminus, em gestos obscenos em direção às mulheres que estavam ali jogando vôlei. Se você viu isso e não se indignou, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar onde está a nossa capacidade de indignação e qual é a nossa responsabilidade como cidadãos, pais e mães de jovens, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, qual é a referência que nós estamos dando para os nossos filhos, educando meninos como esses, que vão para um lugar que tem atitudes recorrentes, porque isso parece que virou uma tradição, correrem pelados, exporem as suas partes, porque são homens, mas, enfim, estão ali expondo as suas partes, como se fossem... Sabe, me fez lembrar aqueles filmes que passam na Netflix, os Vikings. Eu acho que eles são um pouco piores que os Vikings. Porque os Vikings, lá no tempo medieval, eles ainda tinham bala na agulha. Esses meninos me parecem que nem isso têm. Eles têm dinheiro. Eles vêm de lares muito confortáveis financeiramente. Eles estudaram em colégios bons. Eles estão pagando mensalidades altas para fazer medicina. Mas o comportamento deles é lixo humano, na minha opinião. É execrável. E é independente do que eles serão quando adultos. Mas sim, há uma preocupação porque eles serão médicos, né? E se a gente não se indignar hoje, daqui a alguns anos, nós continuaremos a ver notícias de mulheres sendo bulinadas, molestadas, enquanto estão anestesiadas. Bulinando, mexendo, importunando sexualmente mulheres, se valendo da sua profissão, da sua autoridade, do seu poder, porque ali, como médicos, eles dão medicamento e eles deixam a pessoa anestesiada. São esses os médicos que o Brasil está formando? É esse o médico que você, mãe, que está me ouvindo, você, pai, que está me ouvindo, que está pagando a faculdade do seu filho, é esse filho que você espera ter? Esse filho médico? Isso não aconteceu do dia para a noite. Eles não nasceram assim. Eles se construíram assim. E é aí que eu quero chegar. Se eles se construíram assim, eles vêm de uma falta de educação ou de uma educação deturpada a respeito do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é do respeito e a dignidade humana, do respeito ao ser humano independente do gênero. Eles estão por fora do país que eles vivem, da situação do país que eles vivem, que é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, e que um ato como esse estimula, porque coloca o homem num lugar de privilégio, onde ele se dá o direito de andar pelado pela quadra, onde meninas estão jogando, moças, mulheres estão jogando, ficarem seminus e com gestos muito baixos na direção delas. E eu fico pensando o que é que levou as meninas que estavam ali não se indignarem, não saírem dali da quadra, irem direto por uma delegacia fazer um boletim de ocorrência contra esses meninos. Medo, né? Medo do julgamento, medo de dizerem para ti, mimimi, eles são jovens, isso faz parte da juventude. Não, não vamos passar a mão na cabeça desses moleques. Isso não é ser homem, isso é ser moleque. Mas nem moleque faz isso. Isso é apostar na impunidade.
é ter certeza que não serão punidos. É ter certeza que em casa eles não serão nem repreendidos pelos seus pais. Ou se forem repreendidos, não darão a menor bola. E isso é muito triste para uma mãe ou para um pai. Eu me coloco no lugar. Se fosse um filho meu, eu estaria extremamente envergonhada. Então, a gente erra como pai e mãe. A gente deixa passar muita coisa, a gente perdoa, mas quando é um erro que tem consequências gravíssimas, onde o limite do erro esbarra no limite do outro, onde é um erro que mostra o caráter, a formação da personalidade dessa pessoa, do seu futuro profissional, como pessoa, como profissional, como colega de trabalho, como namorado, como marido, como pai futuramente. Então a gente precisa parar e pensar sobre isso agora. Qual é a referência que nós estamos dando para os nossos filhos? De ser homem, de ser mulher, de ter um relacionamento, de corpo de homem, de corpo de mulher, qual é a referência que a gente está passando para esses meninos? Ou qual é a ausência, a omissão nossa na educação? E aí a gente precisa pensar, fazer essa reflexão, fazer essa meia-culpa, pensar que sim, a gente erra como pai e mãe, ainda erraremos muito, não somos perfeitos, mas essa minha fala aqui é uma fala de uma expressão social, cultural. Porque o machismo, ele pega vários aspectos da sociedade e ele tem reflexos. Então, ele tem reflexos, por exemplo, na legislação. Esses meninos serão punidos, tem uma lei a se cumprir. Eles serão penalizados e responsabilizados criminalmente. Eu espero que seja assim. Espero que isso realmente aconteça. Eles têm uma resposta a dar para os seus pais, para a sua família. Esses meninos têm avó, esses meninos têm primas, esses meninos têm vizinha, têm amigas. Eles têm uma resposta para a sociedade a dar. Eles têm uma resposta para a profissão que eles estão dizendo que querem fazer, que querem ser médicos. Que médico é esse que ele quer ser? Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque se a gente não tomar cuidado hoje, não fizer as denúncias que precisam ser feitas, daqui a um ano, 2, 3, 10, 20, a gente vai continuar vendo notícias de médicos molestando mulheres anestesiadas, desacordadas, subjugando os nossos corpos, ignorando, né, o nosso corpo, o nosso lugar no mundo. Então, é preciso que nós fiquemos mesmo indignados, que nós sejamos porta para discussão para o mundo. Eu não queria aproveitar para falar disso, não dá para passar em branco. Tem um colega que está se formando psicólogo, ele está montando um grupo reflexivo para homens que são pais, sobre parentalidade. Eu vou deixar o perfil dele aqui na descrição desse vídeo. O nome dele é Cid. C-I-D. Cid. Ele é um psicólogo que está se formando agora, mas ele já é um terapeuta pronto, ele tem muito estudo sobre parentalidade, e ele está formando um grupo reflexivo para pais, para discutir qual é o lugar, como o homem pode ser um pai melhor. Pai, homem, pai. Muito interessante. E eu estou lançando agora em outubro um curso de educação sexual somente para homens, sobre sexualidade para homens. E a gente precisa falar diretamente para os homens. E assim, eu não gostaria de falar sobre isso no meu curso. Eu quero falar para um homem como ele pode ter mais satisfação sexual, como ele pode viver plenamente a sua sexualidade. Mas não dá para não falar sobre machismo. Não dá para não falar sobre educação sexual. Principalmente se os homens que vierem para o meu curso forem pais. A gente precisa falar sobre educação sexual nas escolas, na igreja, no bairro, na associação,
no almoço de domingo com a família, nas rodas de conversa, nos grupos de motociclistas, a gente precisa falar sobre machismo, sobre o lugar do homem e da mulher, sobre igualdade entre as pessoas, em todos os lugares. E esse meu papo reto é para trazer isso para discussão, para levar para vocês a minha indignação. E eu espero que vocês fiquem tão indignados quanto eu e provoquem aí as reflexões no seu entorno, porque a educação começa em casa. Esses meninos não nasceram assim. Eles se formaram assim, se fizeram assim. E o ambiente também forma a pessoa. Que ambiente será que eles estão frequentando que os autoriza a fazer um ato desse? Vamos pensar sobre isso? Esse é meu papo reto de hoje. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Tem dúvida? Me chama no direct. Vamos conversar. Quer fazer uma live comigo sobre isso? Discutir esses pontos aqui na rede aberta? Vamos lá. É só me chamar. E eu estou aberta à discussão. Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga, sou especialista em sexualidade humana e em relacionamento amoroso.